Eles me enterraram vivo. Disseram, na frente da cidade inteira, que eu era um fracassado, um velho teimoso de interior que nunca, jamais, ia sair daquele quartinho dos fundos. As pessoas que eu mais amava na vida viraram as costas pra mim no dia em que eu mais precisei. E eu sumi, sozinho, no escuro, com o corpo gritando de dor. Eu provei que todos eles estavam errados. Mas a parte que ninguém esperava não foi a minha vitória. Foi o que eu fiz com ela quando eles voltaram, anos depois, e eu tive, nas minhas mãos, o poder de destruir cada um. Se você já foi tratado como o burro da família, como aquele que nunca ia dar certo, fica comigo até o fim. Porque a decisão que eu tomei no dia em que eu poderia ter me vingado vai contra tudo que esse canal costuma mostrar. E talvez seja exatamente o que você precisa ouvir. Deixa eu te contar desde o começo, porque sem entender de onde eu vim, você não vai entender o tamanho do que eu abri mão. Eu sou marceneiro. Aprendi o ofício com o meu pai, ainda menino, naquela cidadezinha de interior chamada Riacho das Pedras, onde todo mundo conhece todo mundo e a fama da gente chega antes da gente. Eu nunca fui bom de conversa. Nunca fui o esperto que sabe vender, que sabe levar vantagem, que fala bonito numa roda. O meu dom estava nas mãos. Eu pegava uma tábua bruta de madeira e enxergava ali dentro uma mesa, uma cômoda, uma cama que ia durar 3 gerações. Eu fazia tudo com calma, encaixe por encaixe, do jeito certo, do jeito que dura. E foi justamente isso que a minha família nunca entendeu. Para eles, eu era o atrasado, o teimoso que insistia em fazer móvel de madeira maciça à mão num tempo em que todo mundo comprava aquele móvel barato de loja, montado com parafuso e cola, que incha na primeira chuva. Nos almoços de domingo, eu era o assunto preferido. O Vicente, coitado, ainda naquele quartinho, fazendo móvel pra ninguém. O Vicente que nunca casou direito, que nunca juntou nada, que vai morrer pobre teimando em fazer as coisas do jeito difícil. Eu ouvia calado, abaixava a cabeça, e voltava pra minha bancada. Porque era lá, no meio do cheiro de serragem, que eu me sentia gente. Eu não tinha negócio nenhum, não tinha loja, não tinha funcionário, não tinha nada. Eu tinha as ferramentas do meu pai, uma bancada velha, e 2 pessoas no mundo em quem eu confiava de olhos fechados. A primeira era o Renato, o meu melhor amigo desde criança. O Renato era tudo aquilo que eu não era. Falava pelos cotovelos, conhecia todo mundo, sabia chegar, sorrir, fechar negócio. Por anos ele foi a minha ponte com o mundo. Quando aparecia uma encomenda grande, era ele que ia comigo conversar com o cliente, porque eu travava, gaguejava, não sabia me vender. Eu fazia, ele falava. E eu achava aquilo a maior prova de amizade do mundo. A segunda pessoa era o Aldo, o meu irmão mais novo, que de vez em quando me ajudava na oficina, no acabamento, na entrega. Sangue do meu sangue. Eu praticamente criei aquele menino depois que o nosso pai morreu. Dei a minha parte da herança para ele estudar. Cobri dívida dele escondido da família, mais de uma vez, para ninguém saber que o caçula tinha tropeçado. Eu faria qualquer coisa por aquele rapaz. Naquele ano, depois de uma vida inteira fazendo móvel pros outros por trocados, veio a minha chance. A única grande chance que a vida tinha me dado até então. Uma rede de pousadas de luxo abriu na região e queria mobiliar tudo com móvel artesanal de verdade, daquele que conta história, feito à mão, peça por peça. Era o contrato dos sonhos. Era o tipo de trabalho que ia tirar o meu nome do anonimato, calar a boca da minha família e finalmente provar que o jeito difícil, o jeito do meu pai, valia alguma coisa. Eu mal acreditei quando soube que tinham me indicado. Mas tinha um problema. Eu não sabia negociar um contrato daquele tamanho. Eu não sabia falar de prazo, de valor, de cláusula. Eu travava só de pensar em sentar na frente daqueles empresários. Então eu fiz o que eu sempre fiz. Pedi pro Renato, pedi pro meu melhor amigo ir comigo, segurar a parte da conversa, cuidar do papel, enquanto eu cuidava do que eu sabia, a madeira. Eu entreguei nas mãos dele todos os meus desenhos, todos os meus projetos, a alma do trabalho da minha vida, de olhos fechados. Porque eu confiava. Foi o maior erro que eu já cometi. Porque o Renato olhou para aquilo tudo, para aquela chance enorme, e viu uma coisa que eu nunca ia ver. Viu que ele podia ficar com tudo sozinho. Ele foi sumindo das minhas conversas, inventando desculpa, dizendo que o negócio era complicado, que talvez não fosse sair. E nas minhas costas, ele foi até os donos da pousada, apresentou os meus desenhos como se fossem ideias dele, prometeu o mundo, e fechou o contrato no nome dele. Abriu uma marcenaria do dia para a noite, com o dinheiro adiantado do contrato, para fazer o trabalho que era para ser meu, copiando a alma do que eu desenhei. E o pior nem foi isso. O pior foi o meu irmão. Quando eu corri atrás para entender o que estava acontecendo, eu descobri que o Aldo já estava do outro lado. O Renato tinha oferecido a ele um emprego, um cargo, uma fatia. E o meu irmão, o menino que eu criei, foi até os donos da pousada e disse, com a cara mais limpa do mundo, que eu não dava conta de um trabalho daquele tamanho, que eu era difícil, lento, ultrapassado, que era melhor confiar no Renato, que era moderno,
que sabia das coisas. O meu próprio sangue ajudou a me apunhalar para garantir o lugar dele no barco que estava me afundando. Eu fiquei sem o contrato, fiquei sem o amigo, fiquei sem o irmão e fiquei com a dívida, porque eu já tinha gastado o pouco que eu tinha comprando a madeira boa para um trabalho que nunca foi meu. Mas pior que a dívida foi a fama. Na cidade inteira, a história que correu não foi que eu fui traído. A história foi que o Vicente, o teimoso, tinha recebido a chance da vida e estragado tudo, igual todo mundo sempre disse que ele ia fazer. Eu virei a prova viva de que a minha família tinha razão sobre mim. Nos almoços de domingo eu parei de aparecer. Na padaria, eu sentia os olhares, os cochichos. Viu? Sempre falei que aquele ali não ia pra frente. E o que mais doía não era a mentira. Era ver o meu irmão, de carro novo, sentado à mesa da família, recebendo os parabéns que eram pra ser meus, enquanto eu era tratado como o fracassado que finalmente tinha confirmado a fama. Então eu sumi. Não teve grito, não teve briga, não teve processo, porque eu não tinha dinheiro nem pra pagar advogado. E a palavra do Renato, o homem que falava bonito, valia mais que a minha na cidade. Eu juntei as ferramentas do meu pai, as únicas coisas que ninguém teve como me tomar, e me tranquei num quartinho alugado nos fundos de uma casa, do outro lado da cidade. Um cômodo só, com goteira no telhado, uma lâmpada fraca pendurada num fio, e a minha bancada velha. Foi ali que eles me enterraram. E foi dali que disseram que eu nunca mais ia sair. Os primeiros meses foram os mais escuros da minha vida. Eu trabalhava de madrugada, porque de dia a vergonha de ser visto era grande demais. A dor nas costas, depois de tantos anos curvado sobre a bancada, virou uma companheira que nunca me largava, mordendo cada vez que eu levantava um peso. Tinha noite que eu sentava naquele banquinho, olhava para aquela única lâmpada acesa no escuro, e a única vontade que me restava era a de desistir, de parar, de finalmente dar razão a eles. Mas tinha uma coisa que eles não conseguiram roubar de mim: as minhas mãos, e o que essas mãos sabiam fazer. Então eu fiz a única coisa que eu sabia fazer na vida. Comecei de novo, do absoluto zero, uma peça por vez. Eu não tinha cliente, não tinha nome, não tinha fama, só tinha agora uma fama ruim. Eu tinha uma tábua, uma lâmpada e a madrugada. Fiz uma cadeira, a melhor cadeira que eu já tinha feito na vida, porque eu botei naquela cadeira toda a minha dor, toda a minha raiva e toda a minha teimosia. E quando ela ficou pronta, eu tirei uma foto e botei na internet, sem esperar nada de ninguém. Um desconhecido de outra cidade comprou e pediu uma mesa para combinar. Foi assim, devagar, no silêncio, peça por peça, que a coisa começou a virar. Cada móvel que saía daquele quartinho ia com um bilhete escrito à mão, agradecendo, contando a história daquela madeira. E as pessoas começaram a sentir a diferença entre uma coisa feita às pressas só para dar lucro e uma coisa feita com a vida inteira de alguém dentro. O boca a boca correu, as fotos rodaram, e aquele teimoso que ia morrer pobre começou, sem alarde nenhum, a ter fila de espera. Eu não corri atrás de holofote, eu só trabalhei anos, de cabeça baixa, do mesmo jeito que eu sempre trabalhei, só que agora por mim. O quartinho com goteira virou um galpão. O galpão virou um ateliê com o meu nome na fachada. Comecei a ensinar os rapazes da cidade, meninos que ninguém dava nada, igual um dia disseram de mim. Um móvel que saía das minhas mãos virou coisa disputada, vendido pra longe, parando em lugar bonito que eu nunca ia pisar. E eu nunca, em nenhum dia, traí o jeito do meu pai. Nunca usei parafuso onde tinha que ter encaixe. E a vida, que é cheia de voltas, tratou de fazer a roda girar. O Renato, com toda a esperteza dele, afundou a marcenaria que ele roubou de mim. Sem mãos de verdade para fazer o trabalho, a qualidade despencou. Ele cortou o custo, baixou o padrão, entregou móvel ruim, brigou com o cliente. As pousadas cancelaram o contrato e ainda o processaram por entrega mal feita. O nome dele virou pó. E o Aldo, o meu irmão, que tinha apostado tudo no barco do Renato, afundou junto. Perdeu o emprego, perdeu o pouco que tinha, e por cima descobriu uma doença séria, dessas que precisam de tratamento caro e contínuo, sem ter um centavo para pagar. Foi quando os dois voltaram, cada um do seu jeito. O Renato veio primeiro, sorridente, de braços abertos, como se o tempo tivesse apagado tudo. Veio me propor uma sociedade, juntar a fama do meu nome com a lábia dele, fazer tudo grande de novo. Veio se pendurar na minha vitória feito carrapato, achando que eu ainda era o mesmo trouxa ingênuo que entregava os desenhos de olho fechado. E o Aldo veio depois. Esse não veio sorrindo, veio acabado, magro, doente, com a cabeça baixa do mesmo jeito que ela estava baixa no dia em que ele me traiu. Parado na porta do meu ateliê, ele não teve nem coragem de pedir nada. Só ficou ali, de pé, deixando as lágrimas caírem em silêncio, esperando que eu fizesse com ele o que ele fez comigo. E é aqui, meu amigo, que essa história deixa de ser sobre traição e passa a ser sobre quem a gente escolhe ser. Porque naquele momento eu tinha todo o poder do mundo nas mãos. Eu ainda guardava, numa gaveta,
os meus desenhos originais, datados, de antes de tudo acontecer. A prova de que a alma daquele contrato sempre foi minha, e que o Renato tinha mentido. Era prova mais que suficiente para acabar de enterrar o nome dele na cidade e na justiça. E eu tinha dinheiro de sobra para comprar a falência da marcenaria dele num leilão e dançar em cima do túmulo do homem que me destruiu. Eu podia, com um simples não, deixar o meu irmão apodrecer com a doença dele, exatamente do jeito que ele me deixou apodrecer naquela calçada. A vingança estava ali, servida na bandeja, do tamanho exato da dor que me fizeram passar, e ninguém na face da terra ia me julgar por pegá-la. Eu olhei para aquela gaveta por muito tempo, e foi ali que eu entendi uma coisa que mudou tudo. Se eu fizesse aquilo, eu ia ganhar, mas eu ia me tornar exatamente o que eles foram. Eu ia provar, no fim das contas, que eles estavam certos sobre o mundo. Que vence quem trai primeiro. Quem pisa mais fundo, quem é mais frio. E eu tinha passado a minha vida inteira, sozinho naquele quartinho escuro, justamente provando o contrário. Então eu fiz a escolha que ninguém esperava. Mas presta atenção numa coisa, porque é fácil confundir. Não se vingar não é a mesma coisa que se deixar enganar de novo. Eu não voltei a ser trouxa. Eu só me recusei a virar bandido. Com o Renato, eu não usei nenhum papel. Não expus, não processei, não humilhei, mas também não aceitei nada. Eu olhei para ele, agradeci a visita, e disse, calmo, que a gente não ia voltar a trabalhar junto, nem hoje, nem nunca. Que ele podia ir em paz, mas que ele ia em paz para longe de mim, sem ódio na voz, e sem a porta aberta. Eu deixei ele ir embora carregando o peso do que ele mesmo fez. Porque a consciência de um homem desses, e a marcenaria falida que ele construiu sozinho com a própria ganância, já são a cadeia mais justa que existe. E eu não ia sujar as minhas mãos virando o carcereiro dele, nem ser idiota de lhe dar uma segunda chance de me apunhalar. E com o meu irmão, com o Aldo, eu fiz o mais difícil de tudo. Porque com ele não dava para simplesmente virar as costas, e também não dava para abrir os braços feito bobo. Eu não exigi que ele se ajoelhasse, não cobrei desculpa, não fiz discurso para ver ele se sentir pequeno, mas eu também não abri a minha carteira. Eu não paguei o tratamento dele, não dei a ele um cargo, não comprei a vida dele de volta. Por que resgatar quem te traiu, botar a pessoa de novo confortável nas suas costas? Não é perdão, é burrice. E eu já tinha sido burro bastante por uma vida inteira. O que eu fiz foi outra coisa. Eu olhei para aquele homem doente quebrado e disse a única verdade que eu tinha para dar. Eu disse, Aldo, eu não te odeio mais. E é só por isso que eu vou te oferecer uma coisa. Não vai ser dinheiro, não vai ser um cargo, não vai ser uma vida pronta de presente. Eu vou te dar uma bancada vazia, num canto do meu ateliê, e a chance de começar do absoluto zero, como aprendiz, com as tuas próprias mãos, exatamente do jeito que a vida me obrigou a começar quando você me abandonou. Se tu tiver coragem de virar homem de novo, suando, do chão para cima, a porta está aberta, mas eu não te carrego nas costas. Quem cai, levanta sozinho. Eu só não vou te empurrar de volta pro chão. E o meu irmão, pela primeira vez na vida adulta, chorou de verdade na minha frente. Não chorou pedindo dinheiro, chorou de vergonha. Abaixou a cabeça, pegou no cabo de uma ferramenta que um dia foi do nosso pai, e aceitou começar de baixo. Hoje ele ainda trabalha lá, calado, do meu lado, e a gente nunca mais tocou no assunto. Cada móvel que ele termina é o pedido de desculpas que ele nunca soube dizer com a boca. Eu não fiz nada daquilo porque eles mereciam. Eles não mereciam. Eu fiz porque, lá atrás, sozinho naquela madrugada, eu tinha decidido que a ferida que me fizeram não ia virar veneno dentro de mim. Eu decidi que eu não ia trair quem um dia eu amei, mesmo que isso me custasse o gosto doce da vingança. Mas eu também aprendi, na Marran, que amar não é deixar pisar de novo. Amar, às vezes, é estender a mão e, no mesmo gesto, cobrar que a pessoa se levante pelos próprios pés. Eu não me vendi, e também não me deixei usar outra vez. Eu fiquei em pé, no meio dos dois. E sabe qual foi a minha verdadeira vitória? Não foi o ateliê, não foi o dinheiro, não foi ver o Renato afundar sozinho. A minha verdadeira vitória foi descobrir que eles podiam ter me tirado a chance, o nome, a reputação e até o meu próprio irmão por um tempo. Mas eles nunca conseguiram me transformar num deles. Eu saí daquele quartinho escuro com as mãos calejadas e a coluna torta, mas com a alma limpa. E isso, meu amigo, nenhuma traição no mundo pode tomar de você, a não ser que você entregue de graça. Porque foi aí que eu percebi a maior ironia de todas. As pontes que eles queimaram comigo foram exatamente as pontes que, no escuro, iluminaram o meu caminho de volta para mim mesmo. Se eles não tivessem me traído, eu nunca teria sido obrigado a descobrir, sozinho naquele quartinho, do que essas mãos eram capazes. Eles tentaram me enterrar, mas eu era a semente. Hoje, quando me chamam de bem-sucedido, eu corrijo. Eu não venci porque fiquei conhecido. Eu não venci porque fiquei rico. Eu venci porque, no dia em que eu tive todo o poder para ser cruel, eu escolhi não ser.
sem por isso voltar a ser bobo. O homem que todos deram como acabado não voltou para se vingar, e nem voltou para ser usado. Ele voltou inteiro. E é por isso, só por isso, que eu durmo em paz todas as noites. Se essa história mexeu com você, se você também já foi dado como acabado por alguém, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta aqui embaixo nos comentários. Você teria aberto aquela gaveta? Porque toda semana eu trago um caso real de gente comum que, no fundo do poço, descobriu do que era feita por dentro.